E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu quero fazer, né, a seguinte pergunta aos irmãos, né, protestantes. Por que você, né, não crê nas promessas de Cristo? Porque você abandonou, né, as promessas de Cristo, porque você não crê mais, né, nessas promessas de Cristo com relação, né, à sua santa igreja. Então é essa, né, a pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu creio, meus irmãos, que as pessoas só deixam a igreja de Cristo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, elas têm na visão delas uma igreja que não é a igreja, né, real de Cristo. Então eles creem numa igreja deformada, né, como se diz, né, num espantalho que criaram ao longo do tempo. Só que para isso, né, a pessoa tem que abandonar a promessa de Cristo, as promessas de Cristo, que são muito sérias, né? As promessas de Cristo são muito sérias para nós. As promessas de Cristo foram muito sérias, né? Então, para você crer em algo fora da igreja, né? Para você sair fora da igreja, você tem que abandonar primeiro, né, as promessas de Cristo, que foram, né, promessas muito sérias para a nossa vida. Ele prometeu a sua assistência, né, à igreja todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Não vou deixar vocês órfãos, né? O Pai enviará um outro defensor, que ficará convosco para sempre, né? Um Espírito da verdade que o mundo não conhece, né? João 14, 16, 17. Então veja, são promessas, né, da sua assistência, Para eu dizer que a igreja se perdeu, foi vencida em um determinado momento, eu tenho que desconfiar de Cristo. Eu tenho que abandonar essa promessa de Cristo. Será que Cristo errou, né? Se enganou quando disse que a igreja dele não seria vencida? Será que ela durou só um século, 2 séculos? Será? Depois foi engolida pelo Império, né, Romano, como se diz, né? Como assim? Como Cristo teria, né, errado? Então, se Cristo errou, qual é a nossa esperança, né? Qual é a nossa esperança? Zero, né? Zero. Entende, meus irmãos? Então, é essa pergunta que eu faço, né, aos irmãos protestantes. Por quê? Por que não crer nas promessas de Cristo? Aí você deve estar aí do outro lado, olhando para a igreja católica segundo a sua visão, né? Ah, mas será que Miguel não está vendo essa igreja católica? Olha o tanto de denúncia, né? Olha o tanto de erro. Será que ele não está vendo? Esse homem está maluco, está defendendo isso. Meus irmãos, veja, eu não estou defendendo uma obra humana, né, puramente humana. Estou defendendo a igreja de Cristo, que é igual a Cristo, né, humana e divina. Obviamente, você não está enxergando com a minha visão, né? Você não está enxergando do modo que eu enxergo. Mas é o que está no texto. Porque a confusão, homens errados, denúncias, crimes, isso também tem lá fora, né? Isso tem em todo canto. Isso tem em todas as denominações, né, protestantes, a partir do século XVI, né? Então veja, vou usar aqui uma analogia. O pessoal que colhe ouro, né, lá no garimpo, a gente sabe que não é num lugar limpinho, né? Um lugar de difícil acesso, no lamaçal, é ou não é? Tá no lamaçal.
Mas ele está convicto de que ali tem o ouro. E eles não desistem, né? Ele está convicto que ali tem o ouro. Então essa é a minha fé, né? Eu estou convicto de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo subsiste, né, na igreja católica apostólica romana. É aqui que tem a plenitude dos meios, né, de salvação. Essa, né, a fé católica. Essa é a fé católica. Veja, quando você olha para a igreja, eu já falei isso aqui em outro momento, quando você olha para a igreja católica, sem essa espiritualidade, você olha, mas são tantas denúncias, são tantos erros, são tantas coisas, né? Aí você julga tudo isso como uma coisa puramente, né, humana. Muitas das coisas que a gente está vendo no catolicismo, muitas das coisas aqui no Brasil, por exemplo, a cultura, né, popular, a fé popular das pessoas, né? As pessoas indo para a Aparecida a pé, outros indo de joelho, outros pagando promessa, outros chorando lá em Aparecida, na passarela. E aquilo tudo, para um não católico mais radical, um protestante mais radical, vê aquilo com maus olhos, né? Ignora, tem uma repugnância aquilo. Veja, é a fé popular das pessoas. É a fé popular das pessoas. Se você não se identifica com a fé popular das pessoas, né, tem muitos católicos que não fazem promessas, né? Não porque seja antibíblico, que não vai para Aparecida a pé, não porque ele não é católico. Não, se o cara não for para Aparecida a pé, então ele não é católico. Veja, eu estou dizendo que, mostrando para você que às vezes a figura que você tem da igreja é uma figura, né, errada, porque você vê a fé popular e diz, eu não faço isso. Tem muitos católicos que não fazem, tem muitos católicos que nunca foram em Aparecida e nem têm vontade de ir em Aparecida. Outros católicos não querem ir na Canção Nova, não gostam da Canção Nova, veja só, mas alguém é obrigado, não, para eu ser católico, eu tenho que ir em Aparecida a pé, eu tenho que ir na Canção Nova. Não, veja só, é os carismas. É os carismas. Na igreja está cheio de carisma, né? É a unidade nessa diversidade, né, de dons. Que às vezes a pessoa pensa, não, para ser católico eu tenho que fazer isso, que você ignora, né, na fé católica. Não. Veja, estou usando aqui uma analogia para você ir entendendo um pouco da fé católica. Um pouco da fé católica. Outros gostam mais de rezar o texto, outros gostam mais de ler as Sagradas Escrituras, entende? Outros gostam de ouvir, como eu já falei, né, a Canção Nova, outros gostam de ouvir a TV Aparecida. Ninguém é uniformizado, digamos assim, né? Como eu disse, a unidade católica não é uniformidade, não é uma uniformidade, entende, meus irmãos? Então é isso que você tem que entender em primeiro lugar. Imagine, como eu já falei agora há pouco, imagine o garimpo, um lugar cheio de lama, um lugar cheio de dificuldades de acesso, né, às coisas, e as pessoas estão lá procurando, né, o seu ouro. Eu vejo mais ou menos isso na igreja. Se Cristo falou que estava nela todos os dias, se Cristo prometeu a assistência do Espírito Santo, se Cristo deixou a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, nessa igreja, então é nela que eu vou perseverar até o fim. Nela que eu vou perseverar até o fim. Fora dela, está escrito claro nas Sagradas Escrituras, que fora da igreja, sem estar em comunhão com os líderes da igreja, como está lá em Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, né, a corrida é em vão. Então, eu creio firmemente na promessa de Cristo, na promessa, né, da vinda do Espírito Santo, que foi, né, derramado abundantemente, né, em Pentecostes, e que guia a igreja ao longo desses 2000 anos. As evidências claras, como eu falei para o irmão, né, nos comentários, as evidências claras de que a igreja de Cristo é a igreja católica. Cristo fundou só uma igreja. Então, quando você tem essa visão, você nunca abandona a igreja por conta de erros das pessoas. Como eu disse, erro das pessoas também tem, escândalos também tem fora da igreja.
Também tem. Lamentavelmente tem entre os filhos da igreja. Tem sim. A gente não nega isso. Mas como eu disse, mas tem a plenitude dos meios da salvação que não tem fora da igreja. Como está escrito, né? Que fora da igreja não há salvação. Está escrito isso nas Sagradas Escrituras, com todas as letras. Fora da igreja, Paulo vai dizer, sem estar em comunhão com os líderes da igreja, é correr em vão. Isso é o quê? Fora da igreja não há salvação. Ah, mas não é essa igreja. Aí eu venho dizendo, aí eu disse agora há pouco, aí é uma desconfiança fundada pelo inimigo de Deus, né? Sugerida pelo inimigo de Deus. Porque se Cristo fundou uma igreja, prometeu sua assistência, né? Disse que as forças do inferno não poderiam vencer, disse que enviaria o Espírito Santo para ficar com a igreja todos os dias. Ele próprio disse que estaria com a igreja todos os dias. E mesmo assim, essa igreja foi vencida, essa igreja foi evaporada, né? Desapareceu. Como eu disse agora há pouco, então a nossa fé é toda em vão, né? Nosso discurso não faz nenhum sentido, está tudo perdido. Porque sair fora da igreja de Cristo é andar perdido, né? Tanto é que você pergunta aos irmãos protestantes qual é a igreja, ele dá um nome, é a igreja cristã, outro diz é a igreja dos remidos, é isso e aquilo. Portanto, eles não sabem onde está. Veja, sair fora da igreja é andar perdido, você não sabe onde você está. Você inventa um Cristo, um mito, né? Você cria um mito, onde você não sabe onde está. Com segurança, para, né, ir lá receber os ensinamentos da igreja, que é o quê? A igreja é o quê? É a continuação da missão de Cristo. Então você precisa saber onde está. Entende? Então, abandonar a igreja de Cristo é andar perdido. É andar perdido. Tudo por quê? Porque o inimigo sugeriu, veja só, o inimigo sugeriu que Cristo não fundou a igreja, sugeriu que as portas do inferno venceu a igreja, sugeriu que o Império Romano venceu a igreja. Então, essas sugestões, né, do maligno, essas, né, inspirações do maligno, foram corroendo, né, a cabeça dos nossos irmãos protestantes, a ponto deles perderem a fé em Cristo. Exatamente isso, né? Perder a fé em Cristo, porque abandonar as promessas de Cristo é perder a fé em Cristo. Em determinado momento, né, da sua vida, a pessoa perdeu essa confiança em Cristo. Entende? A pessoa perdeu essa confiança em Cristo. Ah, mas Cristo disse que a igreja dele não seria vencida. Diz que o Espírito Santo ia na igreja. Onde é que estava o Espírito Santo? Onde é que estava nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eles se enganaram? Não, meus irmãos, não se enganaram. Foi você que foi enganado. Cristo está cumprindo perfeitamente a sua promessa. Tanto é que fora da igreja a sua dúvida aumenta muito mais. Você anda perdido, você não sabe onde está a igreja. E é isso que o inimigo quer. Enquanto mais pessoas perdidas, enquanto mais pessoas não souberem onde está a igreja, é mais pessoas fora da Eucaristia, do pão da vida eterna. Quer dizer, enquanto mais pessoas fora da igreja, mais pessoas fora da vida eterna. Podemos dizer assim. Então veja a confusão que causou essa desconfiança, né? Essa fundação diabólica que foi, né? Essa desconfiança. Assim que o Filho de Deus fundou a igreja, o inimigo veio lá fundar, né, a desconfiança. Assim como o Filho de Deus lançou a semente do Evangelho, o inimigo veio lá lançar a semente, né, do joio no meio do trigo, para fazer essa bagunça. Então, não é difícil de você compreender. Com um pouco de discernimento, com um pouco de estudo, você compreende. Esses irmãos que sentem sede, né, pela verdade. Eu sinto que tem irmão no meio do protestantismo que estão lá e sentem sede da verdade. Quando veio os católicos, né, debatendo aqui nas redes sociais com os protestantes, eu creio que muitos ficam analisando e vão percebendo quem está mais coerente. Será se um movimento que surgiu no século XVI
que se divida a cada dia, sem nenhum texto bíblico que dê respaldo a isso? Será se um movimento desse está coerente com as Sagradas Escrituras? Né? Será se está? Então é isso, meus irmãos. É essa análise que a gente vem fazendo nesses dias, né? E nesse canal. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, né? Faça aí a sua análise. Questione a você mesmo, se questione por que você deixou de crer nas promessas de Cristo. Por que isso aconteceu? Né? Por que não crer firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a pregação do Evangelho que a igreja nos trouxe, né? Os sacramentos, a piedade católica, é algo que a gente precisa analisar, que fora da igreja não tem. Fora da igreja não tem esses meios, né, de salvação. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fiquem com Deus.